Depois da aula, meu pai me obrigava a nadar. Eu detestava nadar. Eu fazia revezamento com um cara que esse sim era nadador por natureza, chamado Ricardo Prado. Esse era bom de bola. Eu fazia revezamento com ele, ele caía, nadava primeiro, ele abria uma diferença enorme do segundo colocado, aí caía eu e os adversários se aproximavam perigosamente. Apesar de mim, a gente ganhava. Eu fazia de tudo pela derrota. Eu detestava nadar. No domingo, meu pai me levava no Morumbi para ver jogo. 90 minutos esperando terminar. Enquanto ele torcia, eu descascava amendoim. Ele tinha que me avisar: foi gol. Aí eu fingia vibrar para ele não ficar chateado, e ele dizia: foi gol dos caras, caralho, cala a boca que nós vamos apanhar. Meu pai também me levava em escola de arte. É tão legal arte, não é? Para artistas. Tinha aula de argila. É insuportável a aula de argila, você sabe disso. Eu sempre fazia um cinzeiro. Eu tinha que dizer que era um cinzeiro sempre. Pior do que argila, só origami. Origami, coisa do demônio em japonês. Uma folha de papel, 360 dobras na ordem certa para você chegar num fascinante passarinho que você chucha no rabo e ele abana as asas. Errou uma dobra, fudeu o passarinho. Nunca o meu passarinho abanaria as asas quando chuchado no rabo. Com uma semana a mulher já chamou o meu pai e disse: com o seu filho aqui temos 3 tipos de aluno. Primeiro tipo, super talentosos, serão grandes artistas. O segundo tipo, não tem tanto talento, mas estão aí se divertindo. E o terceiro tipo é o seu filho. Ele não é daqui, ele é Ulisses na ilha de Calipso. Ele está fora de lugar. Mas aí aos 13 anos a vida mudou. O professor de geografia entrou no primeiro dia de aula. Imagine isso em 1978, nos Jesuítas de São Paulo, Colégio São Luís, na Avenida Paulista. O professor de geografia entra e diz: eu não vou dar aula, o curso será todo de seminários dados pelos alunos. Teve um sorteio de temas. Para mim caiu o petróleo, assunto sem graça, mas eu já estava acostumado, a vida era sempre assim, sem graça. Fui para casa estudar. Na época me chamavam de CDF, hoje me chamariam de nerd. Eu tirava 10 em tudo, mas não vibrava com nada. No meio do semestre chegou a minha vez. Subi num palquinho da classe, olhei para a classe e estava apinhado de gente. Imagina um lugar apinhado de gente. Colegas de outras classes vieram assistir. Os professores deixaram que viessem e vieram junto. Eu tinha fama de doido, isso ajudava a atrair as pessoas. Eu era muito esquisito quando eu era criança. Eu sei o que você pensou, mas eu era muito mais esquisito quando eu era criança. Eu sei que pela primeira vez, quando eu olhei todo mundo ali, eu me senti bem. Foi legal estar onde eu estava. Pela primeira vez eu me senti Ulisses em Ítaca. Pela primeira vez eu estava no lugar certo. Aristóteles do lado comemorava. Pela primeira vez aquele lugar era adequado para mim, como a várzea é adequada para o arroz e o deserto ao cactus. Pela primeira vez daquele lugar eu não queria ter saído nunca. Para ter certeza que ia demorar o máximo de tempo possível, eu não começava. E olhava para todos em silêncio, os colegas se cutucavam. Esse cara é mais doido do que eu imaginava. O professor me ameaçou: comece, eu vou lhe dar 0. Eu tive que começar, cheio de entusiasmo. Falei tudo o que eu sabia sobre o petróleo. Mas eu falei rápido demais. Quando eu acabei, faltavam 50 minutos ainda. Um colega disse: professor, deixa ele continuar falando, é tão legal o jeito que ele fala. E o professor disse: ele que fale, a aula é dele. Nossa, que dilema. Que dilema. Eu não queria sair dali, mas não sabia mais porra nenhuma para falar. Então eu decidi inventar sobre o petróleo. Quando eu decidi inventar, eu lembrei do meu pai. O meu pai sempre foi a pessoa mais importante da minha vida. Foi o meu pai que me criou. E o meu pai, ele nunca estudou.
Mas ele dizia coisas que depois eu encontrei na filosofia mais sofisticada. Você certamente já ouviu falar de um pensador do século XIX chamado Nietzsche, que escreveu uma obra complicadíssima intitulada Assim Falava Zaratustra. Pois muito bem, nessa obra tem uma fala que meu pai dizia praticamente com as mesmas palavras. Olha só a comparação. O filósofo dizia: demore o tempo que for para perceber o que você quer da vida. E o meu pai dizia: não tenha pressa na hora de viver. Aí o filósofo dizia: percebendo o que quer da vida, não recue ante nenhum pretexto. E o meu pai dizia: para trás nem para pegar impulso. O filósofo dizia: não recue, porque não falta no mundo quem queira te dissuadir. E o meu pai dizia: não recua, porque o mundo está cheio de gente querendo te fuder. E o meu pai ainda sempre acrescentava com carinho para mim: seu bosta. Eu lembrei do meu pai, eu me empertiguei, ali não tinha mais como recuar, e eu disse: bem, o que eu falei até aqui está no livro de vocês, é só ler, tá fácil. A partir de agora eu peço que anotem, porque o que eu disser não está escrito em lugar nenhum. Olhei para trás e vi que o professor arriou os óculos intrigadíssimo. Eu tive medo, mas eu lembrei do meu pai. Seu bosta. Ali não tinha mais volta. E eu comecei: não adianta nada ter petróleo no seu território se o petróleo não presta. Tem petróleo bom, mas tem petróleo ruim. Tem petróleo que não energiza nada. O petróleo não tem a mesma qualidade pelo mundo afora. Da onde eu tirei isso? Não me pergunte. Mas dando palestra na Petrobras, eles me garantiram: a intuição é perfeita, tinha petróleo que não presta mesmo, tem petróleo que não energiza nada. Eu já sabia aos 13 anos. Então eu me levantei mais e disse: todo mundo sabe que o melhor petróleo do mundo é o petróleo da Romênia. Começaram a anotar. Eu achei fascinante que anotassem. Então eu expliquei: do norte da Romênia, claro, região da Sildávia. A Sildávia não existe. Eu tirei das aventuras de Tintim. Eu olhei para trás e vi que o professor balançava incrédulo. Ele não devia entender nada daquilo. Eu não sei nem onde fica a Sildávia. Esse cara não pode estar zoando com a minha cara. Eu vi que era hora de quebrar ele no meio, aproveitar a fragilidade dele. Perguntei: o senhor sabia disso? Ele olhou apavorado e disse: não sabia. Eu falei: então anota para aprender alguma coisa.